Agora sim. Deus abençoe. Você sabe que nós, que não somos tecnológicos, temos dificuldade com essas coisas. Me lembro que uma vez eu coloquei no modo preservar a memória, e de 5 em 5 minutos, aí eu chamei aqui o tecnólogo Joshua, está passando alguma coisa aqui no meu computador, e quando eu quero ler, já se apagou, e ele foi me deu uma aula, e hoje eu vi o nosso pastor Alejandro passando pelo mesmo problema, porque ele, coitado, ele disse, eu não posso sair daqui, porque senão se apaga, e pregou aqui com o dedo em cima do iPad, mas na minha época não tinha essas coisas, né? Eu tenho até hoje os meus rascunhos, desde quando eu comecei a pregar, eu tenho a minha primeira mensagem, quando foi, meu filho tinha nascido, tinha completado 1 ano, foi a primeira vez que eu subi em um púlpito, e até hoje eu tenho essa mensagem. Eu guardei todos os meus esboços de sermão, e para um dia guardá-los, né? E estão todos amarelados já, mas foi um momento assim, bem interessante na nossa vida, porque eu hoje, quando eu quero buscar uma informação, eu vou no Google logo, estou com pressa e acho rapidinho. Antigamente nós folheávamos a Bíblia de ponta cabeça, buscávamos dicionários. Tinha Orlando Boyer, não sei se quem é da minha época lembra. Esse hino que a Kelly cantou, ele é da década de 90. Esse hino seguramente tem mais de 30 anos. Eu perguntei, Kelly, você conhece esse hino? Claro, pastor. Quando eu era menininho, eu cantava. Falei, graças a Deus, então. Então, eu viajei no tempo com esse hino. É uma música muito bela e, uau, foi uma bênção. E a Kelly vai cantar no final do culto para nós novamente. Amém? Pode ser, irmã Kelly? Vamos, então, fazer a leitura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em outras traduções dizem, segundo o seu propósito. Podem tomar assento. O tema dessa mensagem é todas as coisas cooperam para o bem. Não sei se temos aqui, eu coloquei uma interrogação ali. Aquele crente com uma interrogação, ele está deslocando-se em direção a outra interrogação. Ele não sabe o que vai acontecer, isso foi criação do Rierel, eu passei uma ideia para ele, ele captou e ficou interessante, porque ele está em deslocamento, ele está com uma incógnita na sua cabeça, e está indo de encontro a outra incógnita. Ele não sabe o que vai acontecer, e ele tem 1000 coisas na cabeça. O crente, ele é assim, ele vive um turbilhão de pensamentos, de ideias, e tenta se organizar espiritualmente, né? Exercitar a fé, e a razão, às vezes, quer nos envolver, quer nos tirar do centro da vontade de Deus. Mas eu quero que os irmãos meditem nessa palavra essa noite, e que os irmãos possam abstrair uma palavra, um ensinamento, uma orientação oriunda de Deus, a fim de que a nossa relação com Deus seja sempre melhor. A finalidade do Evangelho é mostrar Jesus, caminho, a verdade e a vida, e propor aos ouvintes a cruz como solução para todos os problemas. O maior problema que nós temos chama-se pecado, e em consequência do pecado, nós temos intercorrências atrás de intercorrências que querem nos afastar de Cristo, mas pela fé nós somos atraídos para os pés do Senhor, e eu quero que os irmãos recebam essa mensagem de Deus para os nossos corações. Como eu falei, em outras traduções, eles dizem, segundo os seus propósitos. Vocês sabem que a ausência de conhecimento hermenêutico tem levado muitos bons pregadores, pastores, a fazer de passagens bíblicas um clichê ou um jargão popular. É muito comum ver nos nossos púlpitos pessoas trazendo jargões populares, frases que não têm conexão nenhuma com a Bíblia, ok? E esses clichês, esses jargões, eles são irritantes, porque eles não coadunam com a verdade, eles não têm nenhuma correspondência bíblica, eles simplesmente são exarados aqui do púlpito, e as pessoas querem que isso seja recepcionado como uma verdade absoluta.
e insistem em fazer disso uma verdade. Quem nunca ouviu essas frases, a exaustão, tipo, a voz do povo é a voz de Deus? É muito comum nós estarmos ouvindo um pregador muito emocionado e às vezes coloca a Bíblia de lado e diz, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Isso nunca foi e nunca será. Deus é Deus, operando Deus, quem impedirá? Todas as vezes que o homem interferiu no processo, as coisas descambaram para o que é errado. Outro jargão, outro clichê que se ouve muito é, Deus escreve por linhas tortas. Olhem que ausência de cuidado, estamos chamando de Deus de quase que um analfabeto, porque usam tortos para escrever certo. Então, são coisas que as pessoas querem justificar o destino, como eles chamam, eles querem justificar os tropeços que estão acontecendo, como se Deus estivesse escrevendo por linhas tortas, a fim de que o caminho é torto, mas Deus é correto na forma de escrever o seu destino. E outro que a gente ouve muito é, Deus ajuda a quem cedo madruga. Não, a gente não pode imaginar que essas coisas estão aqui como que uma mensagem motivacional. Nós acordamos cedo porque temos que acordar cedo e não existe uma relação de acordar cedo para ser ajudado ou abençoado por Deus. Não, senhores. A forma como Deus nos abençoa, ela é independente de se é de madrugada, se é de manhã, se é pela tarde, enfim, né? E outras coisas que eu ouço muito falar é, Deus, quando fecha uma porta, é porque vai abrir outra melhor. Quem nunca ouviu isso? Nós ouvimos essas expressões aí pelos 4 cantos de muitas igrejas, né? O cair do homem, o levantar é de Deus, faça a tua parte, que eu te ajudarei. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Enfim, existe uma série de clichês, de jargões populares, que não tem nenhuma correspondência bíblica, que são jargões emocionais, motivacionais, a fim de impulsionar a pessoa a alcançar alguma coisa. Isso serve como um empurrão. Olha, vai que está na Bíblia, eu não sei onde é que está, mas eu sei que está na Bíblia, e receba essa palavra. Nós estamos tratando aqui de soberania divina. Soberania divina é uma doutrina que nós, os crentes, precisamos entendê-la e entendê-la bem. Porque o que nós lemos aqui diz, olha, todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, parece-me que as pessoas não conseguem enxergar o versículo como todo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, existe uma razão para que esses percursos, essas nuances do nosso destino sejam alteradas. Por quê? Porque nós que amamos a Deus, temos como amparo que Deus vai nos abençoar. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, mas é porque Deus é bom. Algumas pessoas acham que o benefício de Deus tem que nos alcançar porque nós somos bons. Porque, não, eu sou bonzinho. Nós não somos bonzinhos. Nós somos miseráveis pecadores destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe razão para Deus nos abençoar. Vocês já viram que as pessoas, quando começam a falar sobre confissão positiva, eles dizem, olha, eu decreto, eu não aceito. Nós não temos que exigir nada de Deus. O único direito que nós temos, sabe qual é? O inferno. Palavra dura, né? Mas o único direito que nós temos é esse. Estávamos condenados a ir para o inferno, até que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós lemos esse versículo, nós começamos a perceber que existe aí alguém que está no controle de todos os eventos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio significa que Deus fez todas as coisas. Criou os céus, criou a terra, depois colocou o homem ali. Então Deus é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele é soberano nas suas decisões. Se Deus não quisesse ter criado o mundo, se Deus não quisesse ter formado o homem, seria, não alteraria a divindade. Não alteraria o seu status quo, Deus continuaria sendo Deus, nós continuaríamos sendo o que somos, ou nada, e a terra simplesmente não existiria, mas Deus continuaria sendo Deus. Então o personagem criador é Deus.
E é Ele quem vai conduzir as situações, as circunstâncias de tudo que envolve a criação. Inclua-se nós, a nossa vontade, independente do que seja. Então, nós estamos aqui pela vontade soberana de Deus. E você sabe que Deus exercita a sua soberania de modo independente, compartilhado apenas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não temos interferência na soberania de Deus. Essa expressão, eu decreto, eu não aceito, eu repreendo, isso é um egocentrismo descabido, desproporcional à majestade e soberania de Deus. Ora, se Deus, quando nos criou, não nos deu satisfação, Ele simplesmente nos criou. E agora nós estamos mandando no Criador, então nós não estamos aceitando a sua soberania. Estamos querendo nos equiparar a Deus nas suas vontades, nas suas decisões. Então, essas questões de ausência, de sujeição à soberania divina, é que muitas vezes traz muitos problemas para cristãos. E essa questão, ela é interessante. Olha o que diz Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. Quando Deus não quer fazer, Ele também não faz. Mas qual é o objetivo? De acordo com o que nós lemos aqui em Romanos capítulo 8. Que todas as coisas, tudo que acontecer nas nossas vidas, tudo que nos envolver, todos os objetivos, decisões, futuro, presente e passado, Deus é soberano. Isso não depende dos nossos esforços, inteligência, propósitos, preços a pagar, sacrifícios, enfim, Deus é Deus. E às vezes se torna difícil, e aí a gente, claro, não compreende, porque temos que orar, porque temos que pedir, porque temos que chorar, renunciar, se a decisão final não é nossa. Pastor, por que eu tenho que estar todo dia orando, consagrando a minha vida, jejuando, se Deus não vai ouvir as minhas orações? Por que eu tenho que, de acordo com o que o Senhor ensina todos os dias aí no culto, por que eu tenho que fazer essa relação que não vai dar do jeito que eu quero? Vocês já imaginaram quando uma criança pede uma balinha para o papai? Papai, eu quero uma bala. Nós fazemos de tudo, toma a sua bala. O problema é que aqui nós estamos orando pedindo a Deus, porque essa é a orientação divina. Nós consagramos porque entendemos que o relacionamento com Deus é estreitado. O problema é que tudo isso aí, irmão, não é um salvo-conduto para Deus fazer. Isso são disciplinas espirituais. Oração é disciplina espiritual. Ler Bíblia é disciplina espiritual. Consagrar a sua vida através do jejum bíblico é disciplina espiritual. E qual a finalidade de tudo isso? Estreitar o nosso relacionamento com Deus. Porque quando Deus disser não, eu estou tão disciplinado, eu estou tão bem relacionado com Deus, que eu vou entender e vou dizer, graças a Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando eu não tenho disciplina espiritual, eu começo a não rejeitar, e digo, não, eu não aceito. E nós estamos vendo isso nos púlpitos, nas igrejas. Eu não aceito. Você não pode aceitar. Irmão, você tem que decretar a sua vitória. Quem falou isso? Isso é ausência de disciplina espiritual. Comece a ler a Bíblia, comece a buscar o Senhor, comece a orar, comece a consagrar a sua Bíblia, a sua vida, e você vai ver que a disciplina espiritual vai dobrar a sua cerviz e você vai se sujeitar à vontade soberana de Deus. É assim que funciona. Para que orar? Para que Deus abra uma porta, se Ele não vai abrir. Essa é aquela interrogação. Eu estou indo em direção à porta, e por que eu vou orar se essa porta não vai abrir? Por que eu tenho que orar por uma enfermidade que Deus não quer curar? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus são chamados segundo os seus propósitos. Tudo de bom e de mal que nos alcança é resultado da vontade soberana de Deus, não da utilização ou das nossas disciplinas espirituais. Você acha que Deus, desmotivado pelas minhas orações e pelos meus jejuns, pelos meus sacrifícios e consagrações? Não, senhores. Deus age pela sua soberania. Deus age pelo seu poder. Deus está vendo o nosso presente, o passado e o futuro, antes
que ele fosse, eu sou, diz o Senhor, quando referiu-se a Moisés. E nós estamos dizendo, não, Senhor, eu quero. Mas você não sabe o amanhã. Nós precisamos entender algumas coisas básicas. Primeiro temos que entender o que significa Deus. Muitas pessoas acham que Deus é uma divindade à disposição das suas criaturas para satisfazer todos os seus caprichos. Muitos imaginam que Deus tem a obrigação de fazer exatamente conforme propõe o nosso coração. E com base nisso começamos a cobrar de Deus. Isaías capítulo 46, versículo 9 a 11 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim, que anuncia o fim desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, o homem do meu conselheiro, desde terras remotas, porque assim disse, e assim acontecerá, e eu o determinei, e também o farei. Isso é soberania de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que não se sujeita à nossa vontade. Esse é um Deus que não se dobra a chantagens emocionais ou a rituais espirituais para que as nossas orações sejam atendidas. Ele é soberano. Veja que na primeira parte do versículo 10 nós temos a presciência de Deus, que anuncia o fim desde a antiguidade. Ele está dizendo o quê? As coisas que ainda nem sequer aconteceram, Deus já conhece. As coisas que você nem imaginou ainda, que você vai pensar que vai acontecer na sua vida, em uma fase da sua vida, Deus já sabe. Deus sabe quando nós vamos pecar. Deus sabe quando nós vamos desagradar, entristecer o seu Espírito Santo. Deus sabe quando nós vamos mentir. Deus sabe quando nós vamos virar as costas para a cruz. Deus sabe todas as coisas. Antes de você pecar, antes de você fazer, Deus já sabe. E por que Ele permite, pastor? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não estou falando de pecado quanto mais. Não estou falando de pecado como prática. Estou falando de pecado como herança maldita da queda de Adão no jardim, que nos leva para desagradar a Deus. E com base nisso, nós não queremos aceitar a vontade soberana de Deus. Deus está dizendo, olha, na parte B, na primeira parte nós temos a presciência, e na parte B do versículo, ele diz, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo que os seus propósitos para a humanidade permanecerão de pé. Você traça planos, mas Deus conhece o nosso coração. Você tem ideias, projetos, você idealiza o seu futuro, mas o seu futuro está nas mãos de Deus. O seu futuro não está na mão de vidente, não está na mão de espírito, não está na mão de macumbeiro, não está na mão de quem joga tarô. O seu futuro está nas mãos do Senhor, aquele que fez os céus e a terra e que tem soberania nas decisões da sua vida. Glória a Deus. Ele vai cumprir todos os planos dele na nossa vida. Tudo que for necessário fazer, Ele vai fazer com qual objetivo? Trazer o homem de volta para Ele. O que for necessário Deus fazer, Ele fará. Com a sua vontade, com a sua soberania, com as suas decisões soberanas. O problema é nós aceitarmos as decisões divinas. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Nós que cremos no Senhor, sabemos que tudo que Deus faz, Ele tem controle. Não se desespere. Talvez você esteja falando com pessoas essa noite que estão semelhante àquele rapaz com uma incógnita em direção a outra e dizendo, o que eu vou encontrar pela frente? Eu tomei uma decisão e tem uma outra interrogação ali na frente. Talvez o grande dilema seja, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus nos ama, eu sei que Deus faz o melhor para mim. Agora, pastor,
Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas? Por que Deus permitiu que o meu filho morresse? Por que Deus permitiu que o meu carro batesse? Por que Deus permitiu que eu tomasse uma decisão equivocada? Por que Deus permitiu que eu fizesse tanta coisa errada? Há um propósito nesses erros. Há um propósito nesses equívocos que você entende como equívocos, mas é Deus cuidando de você. Mas, pastor, é difícil entender isso. É a vontade soberana de Deus. Você consegue enxergar o seu amanhã? Não. Nós sequer enxergamos a ponta do nariz. Deus enxerga a eternidade. Deus tem planos para você. Jesus te trouxe aqui essa tarde para dizer, olha, eu estou controlando a sua vida. Eu estou controlando as decisões que você pensa que parece que são as piores. Mas Deus, por que é que eu entrei nesse problema? Vontade permissiva de Deus. Para te ensinar, para te orientar, para mostrar que Ele é Deus. Quando você tem uma disciplina espiritual embasada de ler a Bíblia, de orar, de consagrar a sua vida a Deus, dificilmente você vai tomar decisões equivocadas. Dificilmente você vai sofrer. Nós sofremos por consequência do pecado. Agora nós potencializamos o sofrimento em função das nossas decisões equivocadas, ausentes do respaldo de Deus para ir ou não ir ou parar. Olha o paradoxo de Deus como é que é. Nem tudo que parece que é bom para você é agradável a Deus. Vocês já viram o jovem apaixonado ou a moça apaixonada? Nossa! Eu, por exemplo, sempre fui feio, né? A minha mulher disse que não, você, graças a Deus, você ficou velho, que você ficou melhorado. Obrigado, Maria. E quando nós estamos nessa fase da nossa vida, nós queremos sempre o melhor. E com base nessas buscas, podemos cometer equívocos. O melhor aos seus olhos não é agradável a Deus. O coração do homem é enganoso. O diabo mente. Escute a voz de Deus. Nem tudo que parece que é ruim para você é mal aos olhos de Deus. Mas eu estou sofrendo e Deus está gostando, é isso? Não, senhores. A Bíblia não está dizendo isso aí. A Bíblia diz que Ele tem controle sobre todas as coisas. E você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar contigo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esses paradoxos nos confundem. E às vezes nós temos dificuldade em assimilar essas coisas. Acontecem coisas que aos olhos de Deus parecem boas. Aliás, aos meus olhos parecem boas. Mas aos olhos de Deus são desagradáveis. Os sacrifícios que fazemos aqui, escutem uma coisa. Tudo que fazemos para Deus, Deus só sonda uma coisa. Qual a motivação? Tem pessoas que fazem sacrifícios humanos, entregam a sua vida, se dedicam e fazem um monte de coisa. E qual a motivação? Se é para a glória de Deus, Deus recebe, se não tem efeito prático nenhum nas nossas vidas. Acontecem coisas que aos seus olhos parecem boas, mas desagradam a Deus. E acontecem coisas que são ruins, mas agradam ao Senhor. O problema é que essa diferença está na dicotomia, percepção humana e soberania divina. Na soberania divina, tudo o que acontecer na minha vida tem propósitos divinos, quer sejam ruins ou quer sejam bons. Na soberania divina, Deus é Deus e Ele norteia os meus caminhos, Ele direciona os meus passos, Ele é a luz para o meu caminho. Na percepção humana, nós começamos a dizer coisas ruins não deveriam acontecer com os crentes, não deveriam acontecer com as pessoas boas, os maus teriam que sofrer. Então vamos entender
a parte A do versículo. Todas as coisas. E o princípio da regra número 1 é confiar e depender totalmente de Deus em tudo, independente do resultado. Não decida com o coração, decida com o joelho. Não tome decisões sem antes consultar ao Senhor. Busque ao Senhor, porque Deus está conduzindo o seu caminho. Se você entrar no vale da sombra da morte, Deus não vai te desamparar. Você vai entrar. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Por que muitas vezes entramos no vale da sombra da morte? Porque desprezamos a soberania de Deus nas suas decisões e Deus na sua vontade permissiva deixa que nós entremos. Todas as coisas concorrem para o bem. Todas as nossas atitudes, as nossas ações. Essa convicção só é possível mediante a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não reconheço a sua soberania. Sem fé eu não estou disposto a obedecer. Sem fé eu não estou disposto a renunciar. Sem fé eu quero agir de acordo com as minhas convicções, com os meus interesses. Sem fé eu não agrado a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu não me sujeito à sua soberania. Se eu não me sujeito à sua soberania, eu vou pagar o preço de ter sido, como se fala, perdi a direção com Deus. Eu não obedeci a Deus, porque não tive fé. Vou dizer para vocês o que é fé. Quando Daniel orava 3 vezes ao dia, ainda que houvesse um decreto do rei Dário, e a pena capital era ser lançado na cova dos leões, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Não, senhores. Em direção ao vale da sombra da morte, os leões esperando por ele. Todas as coisas concorrem para o bem. Naquele dia, Daniel entrou naquela cova, sabendo que a morte o esperava. Mas ele sabia, a fé dizia: Daniel, você não está só. Daniel, eu vou contigo. Daniel, hoje você vai entrar naquela cova. Aqueles leões vão virar um tapete, você vai dormir ali. Ali tem o melhor colchão, o melhor travesseiro do mundo. Deita e dorme que eu sou contigo, Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus entrou com ele. E qual foi o resultado prático disso aí? O rei se converteu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Era um preço duro de se pagar. E ele tinha convicção de que estava na direção certa. Muitos de nós estamos semelhantes. Bota o menino aí de novo. Não sabemos quem somos e nem para onde vamos. Porque a nossa fé é débil, a nossa relação com Deus é frágil. A nossa convicção falha. Quando Mesaque, Sadraque e Abednego se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, o rei disse: é verdade, Mesaque, Sadraque e Abednego, que vocês não vão adorar? Não vamos. Se não adorar, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. Não estou preocupado. Convicção. Certeza de que Deus está cuidando. Certeza que Deus vai entrar com a sua mão de providência, não importa o resultado final daquela história. Ele disse: olha, se Deus permitir, nós morremos. E lançaram os 3 homens na fornalha ardente.
O fogo era tão intenso que quando os homens lançaram, os três hebreus foram consumidos pelas chamas. E o rei ficou assustado com um personagem ali dentro. Ele se chamou seus capitães: escuta, eu não mandei que lançassem 3 homens aí na fornalha? Sim, mandastes? Pois eu vejo 4. E o 4º homem tem o aspecto do Filho dos deuses. Deus entra na fornalha por sua causa. Às vezes você está preocupado: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, como vai ser? Senhor, todas as coisas correm para o seu bem. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe, faça a vontade de Deus, deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus dominar o seu pensamento, a sua alma, o seu coração, e Ele vai entrar na fornalha e vai te dar vitória. Você não vai ser queimado, você não vai ser consumido, porque Deus vai te dar essa vitória. Quando o diabo disse a Deus que Jó só servia a ele porque ele era próspero, e Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens de Jó. Naquele dia Deus permitiu que o diabo matasse o gado, os camelos e os seus 10 filhos. Perder tudo. E agora? Quantos de nós estamos desesperados porque estamos perdendo coisas? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Carro é coisa, casa é coisa, dinheiro é coisa. O mais importante que temos é o reino dos céus e a sua justiça. E o diabo, não satisfeito, voltou e disse: olha, ele te serve porque ele tem tudo. Toca nele, só não toca na sua alma. E Jó, se coçando com cacos de telha. Você sabe, quando nós temos uma dor de cabeça, já queremos desistir? Quando o câncer alcança um de nós imaginamos que é o fim da linha, é o começo. A morte é o veículo que nos conduz à presença de Deus. As pessoas estão preocupadas: eu vou morrer. Meu irmão, não se preocupe com bens materiais, não se preocupe com as coisas que vão ficar. Deus está preocupado com a sua alma, com a sua salvação, e você é preocupado com coisas secundárias. Todas as coisas concorrem para o bem, do pior para o melhor. A morte concorre para o bem. O melhor lugar para o homem ir, segundo o sábio Salomão, é no cemitério, porque ali se vê o fim de todas as pessoas. Ali fica enterrado a sua prepotência, a sua arrogância. Ali fica enterrado tudo aquilo que ele conquistou e não vai levar absolutamente nada. Agora, se ele estiver firme com o Senhor, a sua alma está garantida. Tem um lugar reservado para aqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Deus não impediu Satanás de ferir Jó com chagas, mas Deus guardou a sua alma, e depois da prova, Deus restituiu tudo de volta. Seu gado, seu camelo e os seus filhos, e foram as moças mais lindas daquela época, porque Deus assim faz. Tem que estar dentro da sua vontade soberana. Você acha que a sua vida aqui na América é uma vida difícil? Não. Nós é que trazemos dificuldades para potencializar as nossas lutas nesse país. Aceite a vontade soberana de Deus na sua vida. Deus te chamou para uma obra específica. Deus nos chamou porque esse país precisa de nós. Você tem que ser arauto de Deus. Não quero que você saia aqui propagando o nome de igreja. Não, fale de Jesus Cristo e esse crucificado. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando Estevão desafiou Roma e os fariseus pregando em praça pública, Deus não deteve a fúria dos apedrejadores que o mataram, mas Deus abriu os céus para ele que visse que Jesus estava esperando ele na eternidade. Mas pastor, ele estava pregando e foi apedrejado. Foi e morreu.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estevão foi o primeiro mártir e Jesus Cristo o esperava. Imagina se ele dissesse: eu não vou pregar, com medo de ser apedrejado. Ele não veria a glória de Deus. Aquele que morreu por mim, morreu por você. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena esperar em Jesus, vale a pena crer. Não importa os caminhos que eu vou passar, não importa a dificuldade, a circunstância, eu continuarei confiando no Senhor. Não importa o momento duro, eu continuarei confiando no Senhor, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Você sabe que toda aprovação tem propósitos divinos? Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: bem-aventurado é o varão que sofre a tentação ou a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmão, segura só mais um pouquinho. Se Deus está permitindo uma luta, uma tribulação, aproxime-se do Senhor. Talvez esse seja o mecanismo que Deus está utilizando para preservar a sua alma, a sua salvação. O que muitas pessoas fazem quando vem a tribulação, quando vem a luta, ele corre. Ele sai da igreja, sai da presença de Deus e vai direto para o mundo. A tribulação às vezes é para nos aproximar de Deus, para mostrar que sem Deus é difícil, com Deus nós conseguimos superar. Com Deus nós somos mais do que vencedores. Porque Deus faz isso para provar aqueles que o amam. Não existe maturidade espiritual sem provas. Se você está numa igreja em que prega um evangelho de facilidades, que você não pode aceitar luta, não pode aceitar provas, saia dessa igreja. Essa não é a igreja que Jesus Cristo nos colocou. Em vez de adorar a Deus nos momentos difíceis, o que nós fazemos? Murmuramos. Cadê o rapaz? O murmurador. Vai aparecer ali. Se ele não sabe para onde vai, o que vai acontecer, imagina o que está passando na cabeça dele. Murmuração. Por que isso? Por falta de fé. Em vez de adorar a Deus nesses momentos difíceis, nós murmuramos. É aí que está o erro. Sabe o que aconteceu com Israel? 430 anos escravizado. Saiu do Egito. 1 mês e 15 dias depois que saíram milagrosamente do Egito, começaram a murmurar, sentindo saudade do Egito, dizendo: olha, lá nós tínhamos pão, nós tínhamos alimento, e nós vamos morrer aqui nesse deserto. Nós tínhamos carne e eram escravos. E Deus mandou codornizes às 2 da tarde, e pela manhã mandou o maná. Quando eles acamparam em Refidim, não tinha água, murmuraram. E Moisés tinha que falar com aquela pedra, feriu a pedra e veio a água. Quando os 10 espias trouxeram um relatório catastrófico a respeito de Canaã, o povo começou a murmurar. Números capítulo 4, versículo 10, ou o inverso, diz assim: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Você acha que Deus te tirou do lamaçal do pecado para você voltar para lá? Você acha que Deus deu seu único filho para nos perdoar, para nos dar vida, para você recusar o sacrifício da cruz e não aceitar a soberania de Deus e voltar? Muitas pessoas desprezam o sacrifício da cruz, porque não querem se submeter à vontade soberana de Deus. Porque o pecado
que habita em nós, ele quer nos afastar do Senhor Jesus. E esses homens disseram: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Você sabia que murmurar contra Deus é pecado? Não aceitar a vontade soberana de Deus é pecado. E tem consequências pesadas para isso. Olha o que Deus fez após esses episódios de murmuração. Números capítulo 14, versículo 20 a 30. E diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo a conta de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Não aceitar a vontade soberana de Deus e passar a murmurar impediu que uma geração entrasse em Canaã. Irmãos, aprenda a ser grato a Deus em todas as circunstâncias. Aprenda a reconhecer a soberania de Deus e sujeitar-se a ela. Não lute contra Deus. Não lute contra a vontade soberana de Deus na nossa vida. Deus tem o controle das nossas vidas e sabe de todas as coisas. Deus quer o melhor para nós, ainda que tenhamos que passar por coisas más, duras. Mas o final é bênção. O final é vitória. O final é regozijo, é gozo, é prazer. Quando murmuramos, estamos deixando de crer que Deus sabe o que está fazendo e o que é melhor para nós. Talvez essa noite eu esteja falando com pessoas que têm os seus planos frustrados por não quererem se dobrar à vontade de Deus e estão abdicando das suas promessas. Todos nós temos parentes que não são cristãos. E alguns deles demoram a se converter. E nós queremos a sua conversão, mas às vezes as pessoas são tão ruins e nós murmuramos inconscientemente e dizemos: esse não tem jeito. Quem te falou? Há algum impossível para Deus? Quem te disse que o drogado não é salvo? Se um homossexual entrar pelaquela porta, ele é muito bem-vindo aqui. Nós reprovamos as suas práticas, mas nós o amamos. Nós não fazemos casamento de homossexuais, mas nós orientamos que isso é pecado e esse pecado vai levá-lo à destruição eterna. Irmãos e irmãs, você que tem um parente, um filho, uma filha, e talvez você já esteja desanimado e diz: não tem jeito. Tem jeito. Deixa Deus trabalhar a vida dele, deixa Deus amassar ele, deixa Deus quebrar. Ore pedindo para Deus preservar a sua alma e deixar Deus fazer o que precisa ser feito. Às vezes queremos interferir na vontade soberana de Deus. Jesus tem misericórdia do nosso filho? Já tem. Tem misericórdia da minha filha? Já está tendo. Você sabia que quando murmuramos contra Deus, quando murmuramos contra alguém, estamos murmurando contra Deus? Tiago capítulo 4, versículo 11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é juiz. Ore por aquele que você diz que é seu inimigo. Se ele te bate a face, dá a outra. Não responda ao mal por mal. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem o controle de todas as coisas. Você sabe que nós falamos até do Ron DeSantis, por causa das leis imigratórias da Flórida. Uau!
Você sabe que nós queremos pegar o Luiz Inácio Lula da Silva, esquartejar aquele cidadão. Quem colocou ele lá? Deus. Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Ele tem os seus propósitos? Por que Deus permite que um bandido como aquele ali, divorciado do evangelho, perseguidor de igrejas, querendo fechar, destruir? É a vontade soberana de Deus. O que Deus vai fazer, eu não sei, mas o que Deus faz é bom. A forma como Deus vai fazer, eu não sei, mas como Deus trabalha, ela é excepcional. Temos duas respostas para isso. Deus pode responder assim: eu permiti que ele fosse eleito. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste a Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Isso é uma facada em nós mesmos. A nossa vontade é estrangular, aniquilar. Se ele está ali, todas as coisas cooperam. Quando tem um tirano como esse no poder e começa a perseguir as igrejas, é a hora que nós buscamos ao Senhor. A hora que nós começamos a nos lembrar que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar vitória, e começamos a não ter expectativas em políticos, não temos expectativa em governo, nós temos a única expectativa nossa é em Deus. Só e somente só em Deus. E nós temos que orar por eles. 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, e pelos reis, e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Em vez de falar mal, vamos orar. Em vez de espraguejar, vamos orar. Diz: Senhor, tem misericórdia desse homem. O Senhor morreu por eles também, e o Senhor pode salvá-lo. É a vontade soberana de Deus, todas as coisas. Então, quando nós começamos a ver esse universo de contrassenso, mas é a vontade soberana de Deus, renda-se à vontade de Deus. O mundo só não está pior, sabe por quê, irmãos? Porque tem uma igreja aqui na terra. Porque você está aqui essa noite orando, intercedendo, buscando ao Senhor. Se você estivesse num boteco, se você estivesse num prostíbulo, se você estivesse se drogando, você estaria potencializando o mal. Mas você veio aqui essa noite para adorar, glorificar o nome do Senhor. Não sei em que circunstância, se com dor, se com lágrimas, se com tristeza ou se com alegria, mas Deus te trouxe aqui essa noite para que você saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o nosso dever como igreja. Orar para que Deus faça a sua vontade e não a nossa. Quando as lutas vierem ao teu encontro, glorifica a Deus. Não fique querendo buscar o amanhã. Passado, presente e futuro. Se estamos esperando o amanhã, ficamos ansiosos. Se estamos no passado, depressivos. Deixa Deus controlar todas as coisas. Lembre-se das lutas que você já passou, que não queria passar, mas que Deus te deu vitória. Salmo 30, não está aí, mas eu quero ler para os irmãos. Verso 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 16, 33 diz: tenho-vos dito isso para que tenhas ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele conclui dizendo que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos.
Quero concluir essa mensagem trazendo um personagem bíblico, José, filho de Jacó e Raquel. Ele é o 11º de um total de 12 irmãos. Profissão, pastor de ovelhas. Relacionamento familiar, amado pelo pai, odiado pelos irmãos. Caráter cristão, impecável. Principal característica, fidelidade. Hobby, sonhar. Aos 17 anos, sonhou o sonho de Deus para a sua vida. Aos 30, Deus cumpriu o sonho dele na vida dele. Parece que foi fácil, ó. Já leram sobre José? José teve 2 sonhos. No primeiro, ele estava no campo, atando molhos com seus irmãos, e eis que um molho ficou de pé, e os outros molhos que representavam o seu irmão se inclinavam perante o seu molho. E ele falou para os seus irmãos, e os seus irmãos disseram: tu está dizendo que vai reinar sobre nós? Vai ter domínio sobre nós? Imagine se daquele sonho já se cumprisse. Não. Tinha os percalços de Deus, a forma de Deus trabalhar o caráter daquele jovem. José foi odiado pelos irmãos, porque o seu pai o amava mais do que os outros irmãos. José foi invejado pelos irmãos, porque no segundo sonho o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. Conspiraram contra a sua vida e diziam: lá vem o sonhador mor, vamos matá-lo. Foi jogado num poço para morrer à míngua, de sede e de fome. Foi vendido. Tiraram do José do poço, venderam para os ismaelitas, e José foi revendido. Passaram os midianitas e o revenderam por 20 moedas. Foi para a casa de Potifar, e a sua esposa o cobiçou, e José foi caluniado. Mentiu para o seu marido, que José a seduziu, quando acontecia exatamente o contrário. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Vamos, o piano. José foi para o cárcere, sem ser ouvido, sem sequer poder se defender. Potifar o lançou no cárcere. Uau, que sofrimento! Que trajetória! Quanta luta, quanta dificuldade! E Deus conduzindo a vida de José. José foi esquecido no cárcere. E olhem como Deus faz. No cárcere havia o copeiro mor e o padeiro mor, e os dois tiveram sonhos. E José revelou o sonho dos dois. O padeiro morreu e o copeiro foi liberto. Mas ele se esqueceu de José. José disse: olha, quando você sair daqui, fale que eu sou inocente. E ele se esqueceu. Até que um dia Deus deu um sonho incrível a Faraó. E a Bíblia diz que Faraó estava de frente ao rio. E do nada surgiam 7 vacas gordas e pastavam. Depois subiam 7 vacas magras e feias e paravam junto às outras vacas. E as vacas magras devoravam as magras devoravam as vacas gordas. E depois esse mesmo Faraó sonhou outra vez. E nesse segundo sonho ele viu que de um mesmo pé brotavam 7 espigas, cheias e boas. E na parte de baixo desse mesmo pé de milho, brotavam 7 espigas miúdas e queimadas. E as espigas miúdas e queimadas devoravam as cheias e as boas.
O problema é que ninguém podia interpretar esse sonho. Quando essa notícia chegou lá, o copeiro se lembrou de José. 2 anos depois. Por que Deus permitiu isso aí? Porque Deus tem o controle das nossas vidas. E ele disse, olha, conheço um homem que interpretou o meu sonho e o do padeiro, e assim se sucedeu. E disse, busquem esse homem. E Deus revelou o sonho para José. E disse, olha, o sonho é o mesmo. A interpretação é a mesma. Esses 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas são 7 anos de escassez. Ele disse, busca um homem inteligente, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. E quando aquele homem ouviu aquela notícia, chamou José e colocou José sobre o Egito. Deixa eu concluir essa história dizendo apenas uma coisa. Deus permitiu que o mundo antigo todo passasse fome para exaltar José. Você acha que Deus não está te vendo? Passe o que passar. Aconteça o que acontecer. Deus tem o controle. Todas as coisas cooperam. Tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo cooperam para aqueles que amam a Deus. E eu sei que você ama o Senhor. Olha como terminou essa história. Gênesis capítulo 41, versículo 42, 43, diz assim: E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém, sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Deus tem o controle das nossas vidas. Todas as coisas cooperam. Não se preocupe. O Senhor Jesus Cristo essa noite te trouxe aqui para dizer: Ei, minha filha, meu filho, não se preocupe com o amanhã, creia somente. Busque a minha presença. Eu estarei contigo. Te abençoarei. Às vezes queremos dormir e não conseguimos. Queremos comer e a fome se vai. Porque queremos nortear o nosso destino. Deus essa noite está falando contigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Vamos nos colocar de pés e vamos louvar o Senhor com um hino. E eu quero ao final orar por toda a igreja em nome de Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor, te damos graças por esse momento. Aqui está a tua igreja e nós estamos, Senhor, colocando toda a nossa fé no sacrifício da cruz. Obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição, senão não estaríamos aqui essa noite, Senhor.
Dá-nos entendimento que a Tua vontade é soberana nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a compreensão de que Tu tens o controle sobre todas as coisas, Senhor. Seja nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Eu te peço, ó Pai, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Que a nossa fé não desvaneça, para que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado. Em nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. A irmã Kelly vai louvar esse hino aqui agora, e depois vamos louvar o Senhor com Raíssa e Ravel. Estaremos encerrando em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos.